noite a todos. Realmente com muita alegria, né, que eu aceitei o convite dos nossos irmãos aqui do Grupo da Prece, que são muito carinhosos, gentis, para estar aqui com vocês hoje para conversar sobre um assunto que eu acho que é bastante relevante, importante, atual, necessário, e que você já deve ter percebido aqui, né, pelo slide. Eu vou ajudar hoje, na nossa conversa, ajudar vocês no autoconhecimento, em conhecer mais a si mesmo. E nós vamos, inclusive, ao longo da palestra, nós vamos fazer um teste aqui, um teste psicológico que eu desenvolvi há uns anos atrás. Eu já apliquei esse teste em vários pacientes meus, individualmente, e também já apliquei esse teste coletivamente, assim como hoje, em palestra, em congresso, escolas, né? E é muito interessante que vai ajudar vocês a ter uma surpresa com vocês mesmos, ao se conhecerem mais. Mas não fiquem assustados, né? Fiquem tranquilos que é muito simples, né? Ok? Vocês sabem que há 2.400 anos atrás, na época de Sócrates, existia lá na Grécia Antiga um templo muito conhecido até os dias de hoje, que se chamava Templo de Delfos. Ele ficava na ilha de Patmos. E na porta de entrada do templo existia uma inscrição que dizia assim: antes conheça-te a ti mesmo. Vocês vejam que já naquela época, né, há mais de 2.000 anos atrás, antes de Jesus, como já era imperioso, importante o autoconhecimento. Mas por que o autoconhecimento é tão importante? Nos centros espíritas se fala muito em reforma íntima, não é? Tem centros espíritas que têm até curso de reforma íntima. Os grupos espíritas da Aliança Evangélica, inclusive, eles usam uma agenda, uma caderneta, em que eles anotam, né, os progressos que eles vão realizando ao longo do tempo e vão anotando na caderneta os seus defeitos e o quanto que eles conseguiram trabalhar aqueles defeitos ao longo do tempo. O autoconhecimento é uma reforma interior, é conhecer-se por dentro, não por fora. E para a gente fazer o autoconhecimento, é imperioso e necessário 2 pré-requisitos que são fundamentais. O primeiro deles é a gente querer. É imperioso, né? Eu querer me melhorar, eu querer me modificar. É muito importante, porque se eu não quiser, tem gente que faz coisa errada e acha que está certo. Tem gente que não tem interesse nenhum em se melhorar. Porque ele, às vezes, acha até que não precisa melhorar nada, o problema são os outros, não é ele. Então, o primeiro pré-requisito, eu querer me modificar, ele é, assim, fundamental. E eu acredito, né, que nós que estamos aqui hoje, num dia chuvoso, aqui dentro está 18 graus, mas lá fora está 14, né? E nós que nos deslocamos do nosso lar, do conforto da nossa casa, podemos estar lá vendo um filme, uma série, uma novela, ou escutando uma música debaixo do cobertor, tomando um chocolate quente, mas resolvemos sair de casa e vir para cá. Para fazer o quê? Para conhecer alguma coisa que possa me ajudar a me melhorar. Então, o desejo de querer se melhorar é imperioso. Aí tem um outro pré-requisito, tão ou mais importante que o primeiro, que é se conhecer. Eu preciso me conhecer. E
eu vou dizer para vocês, eu trabalho, vocês sabem, eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, eu trabalho com terapia regressiva há 23 anos. E eu vou dizer para vocês, vou afirmar para vocês, que as pessoas não se conhecem. Quando o paciente começa a terapia, eu entrego um questionário na primeira sessão e uma das questões eu pergunto quais seriam hoje os seus principais problemas. Assim, numa tentativa de ajudar o paciente a ele descobrir por qual motivo, qual a razão dele estar procurando terapia. O que é que ele quer melhorar? O que ele acha que é um problema na vida dele? E a grande esmagadora maioria das pessoas não sabem o que é um problema. Ou seja, a grande maioria das pessoas não se conhece. Então, se a gente não corresponder a essa segunda e importante necessidade para a mudança, que é o autoconhecimento, aí fica sendo difícil a gente se melhorar. Porque eu preciso saber o que é que eu preciso melhorar. O que é que eu preciso me modificar. Concordam? Então eu preciso me conhecer. E hoje aqui eu vou ajudar vocês um pouquinho a se conhecerem um pouco mais. Tá? Inclusive vamos fazer um teste. Então, você acha que você é exigente? É exigente? O senhor estava aqui ele estava aqui no dia que eu vim de tarde, na segunda-feira, o Machado e a... Como é que era o nome dele? Carne, o Machado e a Carne. Você acredita que a pessoa me abordou no mercado um dia desse e falou, Machado, você por causa da casa da palestra? Então, está assistindo de novo a palestra. Mas não vai dormir aí, né? Não durmo com os olhos dos outros. Então você já sabe da história que eu vou contar aqui hoje. Né? Não vai fazer spoiler para eles aí. Não. Então, todo mundo é exigente. Né? Todo mundo é. Por que todo mundo é exigente? Porque nós somos imperfeitos. Né? Deus nos criou imperfeitos. Deus nos fez perfectíveis. Ou seja, nós temos todas as potencialidades armazenadas dentro de nós para atingirmos a perfeição. Está dentro da gente. A gente precisa aprender a tirar de dentro da gente, colocar para fora. Está dentro de nós. Então, todo mundo é exigente. Certo? Todo mundo é. Mas o quanto é? O quanto que eu sou exigente? Qual seria a nota que eu, de 0 a 10 que eu daria para mim, para o meu nível de exigência? Qual a nota? Quanto eu sou? Outra coisa, por exemplo, você acha que você é perfeccionista? Você é perfeccionista? Perfeccionista é aquela pessoa que gosta sempre de tudo certinho, arrumadinho, perfeito, no lugar, na hora. Essa é a pessoa perfeccionista. Eu conheço muitas pessoas. Está falhando aqui, né? Está falhando aqui o microfone. Eu conheço muitas pessoas que são perfeccionistas. Eu tenho uma colega minha que trabalha comigo lá, e ela trabalha numa outra sala, né? E ela é aquela pessoa assim do tipo, e a mesa dela fica sempre tudo arrumadinho, assim, tudo no lugarzinho, certinho. Ela tem uma manta que cobre a cadeira onde ela senta. Toda vez que ela levanta da cadeira, ela arruma a manta. É assim. E às vezes eu sento ali para conversar com ela, né? E aí estamos conversando assim, ela, peraí que eu vou no banheiro. Aí eu pego assim, faço assim. Aí quando ela volta, tu já mexeu aqui, né? Ela já percebe na hora.
E tem um colega meu também que trabalha comigo, ele também é assim. O relógio está meio torto, ele fica incomodado enquanto ele não vai lá e arruma um relógio na parede. Isso é ser perfeccionista. Isso é uma qualidade? Tem gente que acha que é, né? Ser, assim, disciplinado, gostar das coisas em ordem, isso é qualidade. Mas quando isso extrapola, aí passa a ser um defeito, né, e faz a pessoa sofrer. E também sofre aqueles que vivem com essa pessoa, com o perfeccionista, né? Então, todo mundo é perfeccionista. O desafio é descobrirmos o quanto somos. Por exemplo, você acha que você é teimoso? Né? Teimoso? Teimoso é aquela pessoa que sempre acha que está certo, que o jeito dele é o certo, que a ideia dele é a correta. A pessoa... Hã? Você é assim? Não? Você é do tipo daquele que diz assim, teimoso? Eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Né? Esse está melhor? Alô? Então, todo mundo é teimoso. Em determinados graus, uns mais, outros menos. Todo mundo é. Todo mundo tem todos os defeitos de caráter que existem. Só que em determinados níveis que a gente estagia. O importante, por isso que eu digo, é a gente se conhecer, para sabermos o quanto somos. Por exemplo, você acha que você é impaciente? Né? Você marca com alguém lá 8 horas no shopping, 8h30 a pessoa não chegou ainda. Aí você fica nervoso. A pessoa chega, você fica bravo com ela, fala um monte de coisa, estraga o passeio. Essa pessoa é impaciente, intolerante. Sabe qual é a diferença do impaciente e o intolerante? O impaciente é aquele que não tem paciência com os outros. O intolerante é a mesma coisa, só que o intolerante é agressivo. Então, o intolerante é aquele que briga, que fala mesmo, xinga. Por que chegou a hora dessa? Agora eu não vou mais, não dá mais certo. E briga, e fala um monte de coisa, fala umas verdades. Esse é o intolerante. Muito bem. Será que seria possível medir tudo isso? Né? Se imagina que você, de repente, você passa num scanner digital e esse scanner revelaria para você todos os níveis dos seus defeitos de caráter. Você é tanto isso, tanto aquilo. Porque se você sabe o quanto você é, você pode trabalhar no sentido de você se melhorar. Se você descobre uma nota que você tem, um determinado traço de caráter negativo, se você descobre a sua nota, você vai trabalhar no seu dia a dia no sentido de abaixar essa nota. E você vai descobrir, ter consciência de se você está realmente abaixando ou não a sua nota. Isso é se melhorar. E, aliás, a gente reencarnou, né? Qual o principal objetivo de estarmos encarnados? Não é nós sermos bons, perfeitos. É nós sermos apenas melhores. No final da palestra, trouxe até aqui para vocês, um dispositivo. Está aqui. Eu não vou mostrar agora, é uma curiosidade, vocês vão ficar curiosos. Mas eu tenho aqui um dispositivo que eu vou distribuir no final para aqueles que querem participar do projeto de melhorar a si mesmo. Tá? E eu vou ensinar uma técnica. Então, será que é possível medir? É possível medir. Como? Bom, não sei se vocês lembram, eu fiz, acho que foi o ano passado, eu fiz uma palestra aqui sobre a depressão. Não sei se vocês se lembram. E na época eu falei da depressão e apresentei a depressão para vocês, assim, não como uma doença, uma enfermidade que na verdade ela não é. A depressão não é uma doença, nem a ansiedade. Na verdade, a ansiedade como a depressão e diversas psicopatologias, elas são
traços de personalidade, o jeito da pessoa. Então, o indivíduo depressivo, ele não é uma pessoa doente. Em tese, ele não necessitaria de remédios, medicamentos. Tanto que a gente conhece pessoas que tomam medicamento, às vezes, há muitos anos, e não se cura da depressão com medicamento. Por quê? Porque a pessoa não é uma pessoa doente. O medicamento, não sou contra medicamento, pelo contrário. Mas o medicamento, ele é um instrumento para aliviar os sintomas. Então você está ingerindo uma droga que vai aliviar aqueles sintomas que você está sentindo. No caso, se você for uma pessoa muito ansiosa, você vai tomar um ansiolítico, que é um calmante, e vai deixar você mais calminho, você não vai ter aquelas crises de ansiedade, você vai lidar com as coisas de forma mais razoável. Se a pessoa é muito depressiva, já não tem vontade nem de sair do quarto, aquela tristeza, aquele choro, aquele desânimo diário, então o medicamento ele vai tirar a pessoa daquela crise aguda de depressão, que a pessoa não tem nem mais vontade de viver. Apenas isso. Porque a pessoa precisa trabalhar em si a causa da depressão, que é o seu nível de exigência. Geralmente a pessoa depressiva é uma pessoa muito prepotente. Não sei se você se lembra que eu expliquei aqui na palestra, eu fui explicando passo a passo e tal. E a pessoa prepotente é aquela pessoa que gosta de tudo do seu jeito. Vocês devem estar pensando assim, então eu sou assim. Porque todo mundo é assim, né? Quem não gosta das coisas do seu jeito? Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta que as pessoas ajam com ela da forma que ela espera. Todo mundo gosta que quando vai fazer algo dê certo. Todo mundo gosta de quando espera algo que aquilo aconteça. Ou seja, todos nós temos dificuldade para lidar com as coisas que nos contraria na vida. Então a gente pode ser contrariado pela vida, pela natureza, pelas pessoas, por Deus. Então, a pessoa depressiva é uma pessoa que tem muita dificuldade para lidar com a contrariedade. E essa pessoa, quando algo acontece que não é do jeito que ela queria, ou quando alguém faz para ela algo que ela não acha que é certo e justo, ela fica com raiva. Se você fizer uma retrospectiva da sua semana, da sua última semana, e você tentar se lembrar dos momentos em que você ficou magoado, chateado, aborrecido, irritado, com raiva, é tudo a mesma coisa. Então, se você se lembrar dos momentos que você ficou assim, você vai perceber que foi por causa de algum tipo de contrariedade. Então, se todo mundo é assim, em maior ou em menor grau, por qual motivo, então, que todo mundo não é depressivo? É que tem uma diferença na forma como o depressivo expressa a sua raiva. Quando ficamos com raiva, nós nos tornamos agressivos. E, inclusive, é importante eu explicar isso para vocês agora, porque na hora do teste vai ser necessário vocês entenderem isso que eu vou falar para vocês. Quando ficamos com raiva, nós nos tornamos agressivos. Por quê? Porque a agressividade é a forma de eu expressar aquele sentimento raiva. Lembrando, raiva mesmo, raiva, mágoa, irritação, aborrecimento, tudo a mesma coisa. Mágoa, tudo igual. Então, quando eu fico com raiva, eu me torno agressivo, porque a agressividade é a forma de expressar a raiva. Por exemplo, quando eu estou com medo, como que eu expresso o medo? Eu me escondo, eu fujo, ou enfrento aquilo que me ameaça, meu coração dispara. Isso é a forma de expressar o medo. Quando eu estou triste, como que eu expresso a tristeza? Eu me isolo, fico num canto, fico chorando, fico desanimado, não quero conversar com ninguém. É a forma de expressar a tristeza.
Como que eu expresso a raiva? Eu me torno agressivo. Só que tem dois tipos de agressividade. Existe a pessoa que é heteroagressiva e existe a pessoa que é autoagressiva. O heteroagressivo é aquela pessoa que explode, que xinga, que briga, que bate, que chuta. Esse é o heteroagressivo. E o autoagressivo é aquele que engole tudo. Esse não expressa a agressividade. Ele põe para dentro. Então, o primeiro explode e o segundo implode. Então, o depressivo, ele é autoagressivo. Ele não é uma pessoa que sai falando, brigando, xingando, porque se ele fizesse isso, ele não ficaria depressivo. Não que eu estou dizendo para a pessoa fazer isso. Mas com certeza ela não vai ficar depressiva. Quem vai ficar depressivo é quem convive com ele. Vai sofrer. Entenderam? Então, eu expliquei isso para vocês na palestra que eu dei sobre depressão. E eu expliquei que, na verdade, a prepotência está relacionada ao nosso nível de exigência. Então, vamos lá. Aí, eu gostaria que vocês se lembrassem disso aqui. Isso aqui é uma figura que a gente encontra muito naqueles dispositivos de áudio. Então você tem um aparelho de som, lembram? E aí o aparelho de som tem um painel, e no painel aparece um gráfico desse. Esse gráfico que aparece no painel é um gráfico que indica as várias frequências que está sendo reproduzida daquela música. Então vai desde as frequências mais baixas, 60 Hz, que é aqueles sons mais graves, até as frequências mais altas, que são aqueles sons mais agudos. Tá? Então, dependendo da música que está tocando, isso aqui fica variando. Já viram isso, né? Todo mundo já viu. Dependendo da música que estiver tocando, vamos imaginar que está tocando uma música clássica. Então, provavelmente, as frequências mais baixas vão estar com uma intensidade maior. Porque as músicas clássicas, elas têm uma frequência de instrumentos, né, com frequências mais baixas. Se estiver tocando um rock e tal, as frequências mais altas vão estar em níveis maiores. Isso aqui, conforme a música vai tocando, isso aqui vai variando. Fica lá se mexendo. Tá. Se eu aumentar o volume, que é o nível de áudio, o volume, se eu aumentar o volume aqui, certo? Isso aqui aumenta também. Então, aumenta o volume, aumenta a intensidade da frequência. A intensidade. Certo? Então está tocando uma melodia, eu venho aqui, aumento o volume, eu aumento a intensidade dessas barrinhas que indicam as frequências daquela música que está sendo reproduzida. Ok? Já viram isso aqui? Muito bem. Agora, vamos substituir as frequências musicais, as frequências daquela melodia, pelos nossos traços negativos de caráter. Então vamos imaginar que agora não são mais as frequências, são agora o orgulho, a prepotência, a inveja, a impaciência, a intolerância, ciúme, narcisismo, arrogância, controlador, teimoso, manipulador, perfeccionista e crítico. Então, alteramos os valores de frequência pelos nossos traços negativos de caráter. Agora vamos trocar a melodia pelo egoísmo. É como se fosse assim. Vamos entender assim de uma forma didática, para ficar fácil a compreensão, que o egoísmo é como se fosse o traço de caráter primordial. Vamos dizer assim que foi aquele que surgiu primeiro. Então, no início da nossa evolução, o primeiro traço negativo de caráter foi o egoísmo. Como que surgiu o egoísmo? E do egoísmo apareceram todos esses tipos de personalidade, traços negativos de caráter. Mas como que surgiu isso aqui? Vou explicar. Quando uma criança nasce, um bebezinho ainda,
até mais ou menos, existe um estudo que, para entender as fases do desenvolvimento infantil. Quando a criança nasce, ela se encontra no que a gente chama, em psicologia, de fase oral. Essa fase oral, ela vai mais ou menos até os 2 anos de idade, mais ou menos. Por que se chama fase oral? Porque nessa fase a criança só existe para ela o peito da mãe. E tudo que você dá na mão da criança, ela leva na boca. Porque existe naquela fase oral um mecanismo no sistema nervoso que impulsiona o bebê para sobreviver. Então ele tem que mamar, porque é ele mamando que ele vai conseguir sobreviver. E o sistema nervoso da criança vai fazer com que ela busque o peito da mãe sempre que for necessário. E tudo que você encostar na criança, ela vai levar na boca. Porque ela vai imaginar que é o seio da mãe. E ela sabe que ela tem que mamar para sobreviver. Por isso que a gente chama o bebê nessa fase de fase oral. Depois da fase oral, lá para os 2 anos e meio, 3 anos, começa a surgir a fase que a gente chama de fase narcísica. A fase narcísica é quando a criança começa a se diferenciar do mundo, da mãe, do pai e das pessoas que estão do seu lado. Ela começa a se distinguir. Então ela sabe que ela é alguém e eles são outras pessoas. E aí ela começa, nessa fase, a se descobrir no mundo. E quando ela começa a fazer essa descoberta de si mesma, ela começa a dar uma importância muito grande para si mesma. Isso é natural nessa fase narcísica da criança. Então ela começa a se supervalorizar, porque ela precisa sobreviver. É uma fase natural do desenvolvimento infantil. É muito comum você ver uma criança, numa fase narcísica, não dividir as suas coisas com ninguém. E ela nem gosta que outra criança pegue as suas coisas. Porque ela é muito narcisista nessa fase que ela se encontra, que é natural. Essa fase depois ela vai desaparecendo. Ok? Quando nós éramos lá, homens primitivos, que havíamos acabado de descer das árvores, já estávamos caminhando com as 2 pernas, de corpo erguido, nasceu em nós, nesse momento, a fase narcísica também. É quando nós, lá no início da evolução, começamos a nos descobrir no mundo. Começamos a nos diferenciar de outros animais, da natureza. E aí, nessa fase, surgiu a fase narcísica, como no desenvolvimento infantil do bebê. Então, nós também copiamos. O bebê copia todas essas fases que nós atravessamos ao longo da nossa evolução. E aqueles de nós que não conseguiu fazer um processo positivo lá no início da caminhada, na fase narcísica, acabou transformando essa fase narcísica em egoísmo. A maioria de nós nos tornamos egoístas. Não conseguimos realizar uma boa metamorfose nessa fase narcísica lá no início da nossa evolução. E aí, então, surgiu o egoísmo. E do egoísmo, através da nossa caminhada evolutiva, acabaram aparecendo outros traços negativos de caráter que a gente vem tentando se livrar deles há séculos e milênios. Claro que hoje nós estamos bem melhor do que nós éramos no passado. Acredito que a intensidade desses traços negativos de caráter nós já conseguimos diminuir bastante. Se compararmos nós a, por exemplo, 2.000 anos atrás, 3, 4, 5.000 anos atrás. Tá? E aí, se eu mudar o nível de áudio para o nível de exigência, significa que se eu aumentar o meu nível de exigência, eu estarei aumentando esses traços negativos de caráter. Então, se eu souber controlar o meu nível de exigência,
Se eu souber controlar esse nível, se eu conseguir abaixar aqui, eu vou abaixar aqui. Entenderam? Se eu conseguir diminuir o meu nível de exigência, eu consigo diminuir outros traços negativos de caráter. Que é o que nós vamos fazer, o nosso teste que nós vamos realizar agora com vocês. Na verdade, esse teste, ele não são perguntas que eu vou fazer para vocês e vocês vão responder. Na verdade, esse teste, eles são 10 situações do nosso dia a dia. Situações que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. E cada situação dessa vai avaliar um traço negativo de caráter. Cada situação negativa dessa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as situações aqui na tela, uma de cada vez. Nós vamos ler juntos. E aí eu vou perguntar para vocês com que frequência vocês sentem raiva quando essa situação aqui acontece. Então, eu vou perguntar para vocês, quando isso aqui acontece, vocês ficam com raiva, vocês se irritam ou se magoam, mesmo que vocês não demonstrem, lembra que eu expliquei lá, o autoagressivo? Então, eu vou perguntar, quando essa situação acontece, vocês ficam com raiva, vocês se irritam, se magoam, mesmo que não demonstrem, com que frequência? Aí eu vou perguntar, nunca? Aí quem acha que nunca fica com raiva nessa situação, vai levantar a mão. Depois eu vou perguntar, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Então, quem se identificar, vai levantar a mão. Ah, eu ajo assim sempre. Levanta a mão no sempre. Não levantem a mão 2 vezes. Nem levantem as 2 mãos, é uma só. E levantem a mão com que frequência vocês acham que agem daquela forma. Aí eu gostaria da participação de todo mundo, que aí eu vou anotando aqui a frequência do grupo e nós vamos depois fazer a avaliação. Deixa eu já preparar aqui. Tudo certo? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Primeira questão. Quando algo acontece que não foi do jeito que você queria, ou quando alguém age de forma que você considera injusto, ou seja, quando você é contrariado, você se irrita, fica com raiva ou se magoa, mesmo que não demonstre. Quem age assim nunca? Gostei da honestidade. Às vezes. Não, aliás, raramente. Raramente. Às vezes. Quase sempre. Ou sempre. Oi. Só uma observação. Pergunta. Se for uma situação que seja injusto no contexto, aí isso me contraria. Eu gosto de ser justo. Entendeu? Alguma injustiça aí, então. Sim, sempre. Se for nesse caso de injustiça, uma coisa que me deixa bravo, é isso aí. Mas aí eu acho que a justiça é mediante uma perspectiva. Ele acha injusto, e outra parte Isso. também. E aí quem Exatamente. está justo mesmo? Eu não tô avaliando se aquilo foi injusto mesmo. É se você acha que alguém age de forma que você considera injusto. Mas pode ser até que tenha sido uma injustiça mesmo. Entendeu? Isso, pode ser até que seja uma coisa injusta. Uma coisa que você não acha que merecia, que foi uma vítima. Então, aí eu estou perguntando, quando isso acontece, você fica com raiva, se magoa, se irrita, mesmo que não demonstre. Eu perguntei, certo?
O que vocês acham que nós estamos avaliando aqui? É a prepotência. O quanto somos prepotentes. Então, por exemplo, se você levantar a mão, nesse quesito aqui, nessa questão, nessa situação, se você levantar a mão sempre, se você levantar a mão sempre, significa que você é muito prepotente. Entendeu? É isso. Significa isso. Mas vamos à segunda questão. A questão 2 diz assim: quando você convive com pessoas que estão sempre com a razão, constantemente querendo ensinar, e que têm uma receita para tudo, pois elas sabem o que é melhor para todos, inclusive para você. Pensem quando você está perto, convivendo junto de alguém assim. Quando você está ao lado de alguém assim, você se irrita, fica com raiva, se magoa, mesmo que não demonstre. Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Aqui que nós estamos medindo? Estamos medindo o nível de intolerância. Lembra do agressivo e do não agressivo? Muito bem. Terceira questão. Você marcou com uma pessoa e ela se atrasa. Por esse motivo você se sente desrespeitado. Quando isso acontece com você, você se irrita, fica com raiva, se magoa, mesmo que não demonstre. Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Aqui, vocês sabem o que eu estou medindo, né? A impaciência. Muito bem. Quarta questão. Você está ao lado de uma pessoa que não aceita a sua opinião. Ela tem sempre razão e frequentemente está discutindo por onde passa. Assim você não consegue defender o seu ponto de vista. Lembre de pessoas assim quando vocês estão com elas. Quando você está ao lado de alguém assim, você se irrita, fica com raiva, se magoa, mesmo que você não demonstre. Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Então, aqui eu estou medindo o nível de impaciência que nós temos. Quinta questão. Você convive com uma pessoa que fica te lembrando a todo momento que agiu errado. Então a pessoa fica te cobrando. Você faz errado, não devia ter feito assim. Está errado isso. Mesmo que você não concorde com ela e tenha certeza que só agiu apenas de forma diferente. Nessas situações, você se irrita, fica com raiva, se magoa, mesmo que não demonstre. Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Beleza. Aqui nós estamos também medindo o nível de impaciência. Sexta questão. Você é uma pessoa que gosta de tudo arrumadinho e certinho. Tudo que faz tem que sair perfeito e sofre quando não sai perfeito. Quando acontece isso com você, não saiu perfeito, não saiu do jeito que você queria, você fica com raiva, se magoa, fica irritado, mesmo que você não demonstre para ninguém. Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre.
Aqui, já sabe o que é, né? É o perfeccionista. Muito bem. Você tem dificuldade para dizer não aos outros. Dificuldade para dizer não para as pessoas. Se esforça para não decepcionar ninguém, fazendo tudo o que lhe pedem. Porém, quando diz não, sofre e sente-se arrependido, como se não pudesse decepcionar as pessoas, uma vez que você se considera uma pessoa boazinha. Você age assim nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Tem gente que não está levantando a mão. O que nós estamos verificando aí? É o nível de culpa. A culpa é o pior sentimento que nós podemos sentir. Dos 6 sentimentos humanos. Medo, raiva, tristeza, amor, alegria, culpa. Culpa é o pior deles. A culpa é uma palestra à parte para explicar o sentimento de culpa e ao que ele nos arrasta. E o quanto ele nos faz sofrer. Então aqui nós estamos medindo isso. Tá? Continuando. 8ª questão. Tudo que você faz tem que estar o melhor possível. Refaz as coisas até que fique perfeito, pois não gosta de nada mais ou menos. Também não gosta de ver nada fora do lugar. Quando as coisas saem do seu controle, você se irrita, fica com raiva, se magoa, mesmo que não demonstre. Quem age assim nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Eu já fiz essa palestra, já apliquei como eu falei para vocês, eu já apliquei esse teste assim, em vários pacientes meus, individualmente. Então eu dou o questionário para eles responderem, fazer um xizinho, depois eu faço a tabulação para descobrir a nota dele individual. E também já fiz em palestras, assim como essa, já fiz em escolas. Interessante que o valor final, né, a nota correspondente ao nível de exigência, tanto individualmente quanto coletivamente, está mais ou menos igual. Está mais ou menos assim, dá entre 7 a 8,5. Geralmente, o nível de exigência das pessoas, tanto individualmente quanto coletivamente. E quando eu apliquei esse teste em escola, assim, escola do ensino médio, em adolescentes, a nota vai lá para cima, 9,5, 9,8, 9, nunca abaixo de 9. E aqui... Oi? Isso é a pessoa controladora. Todo mundo é controlador e manipulador. Todo mundo é, em maior e menor nível. O manipulador é aquela pessoa que quer que o outro faça aquilo que ele quer que ele faça. Esse é o manipulador, né? Por exemplo, mas eu não sou manipulador. Você chega para sua esposa e fala assim, benzinho, faz para mim, faz. Tá manipulando. Tá manipulando. Quando você tem um amigo, por exemplo, que é usuário, né, e você vê a situação dele, você quer ajudá-lo, aí você tenta convencer ele a largar as drogas. Tá manipulando. Porque você está querendo que ele faça aquilo que você acha que ele tem que fazer. Claro que é uma manipulação positiva, mas não deixa de ser uma manipulação, né? Muito bem, vamos lá. 9. Você costuma ser correto e disciplinado. Gosta de tratar os outros de forma honesta e sincera. Por esse motivo, deseja que as pessoas também ajam assim com você. Porém, quando isso não acontece, você acaba se tornando muito crítico, se irrita, fica com raiva, se magoa, mesmo que não demonstre. Entenderam? Hein? Você é assim, nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre.
Muito bem, aqui nós estamos avaliando o indivíduo que é crítico. Ser crítico é bom, é positivo, mas não pode extrapolar de um determinado ponto, porque aí passa a ser uma pessoa difícil de lidar. Última questão. Você é solícito e gosta de controlar e influenciar o comportamento de outras pessoas. Porque você sabe o que é bom para você e para elas. Você gosta também de ser útil e prestativo, pois se sente bem quando as pessoas dependem de você. Você é assim nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Muito bem. Agora, enquanto a nossa secretária aqui vai fazer a tabulação, nós vamos conversar. E aqui nós estamos, né, avaliando o nível de manipulação. Então, eu vou explicar para vocês agora uma técnica que a gente desenvolveu, que eu chamei de redução do dano. O que é redução do dano? Redução do dano, meus irmãos, é a gente conseguir melhorar o que é possível nós melhorarmos. A gente não criar expectativas de ser uma pessoa que nós não vamos conseguir ser. Eu queria ser igual o Chico Xavier. Eu queria ser igual o Divaldo, fazer as palestras que ele fazia. Eu queria ser igual o presidente do centro. Nossa, mas que pessoa bondosa. Eu queria ser igual ele. Quando a gente cria expectativas assim, muitas vezes a gente se sente muito frustrado, porque a gente não vai conseguir ser aquela pessoa que a gente gostaria de ser. Então, a gente tem que estabelecer para nós metas atingíveis. Metas que são possíveis de serem realizadas. Lembrando sempre, a gente não tem que ser bom, a gente tem que ser só melhor. Pelo menos melhor de quando nós viemos para cá, quando nós reencarnamos. Voltarmos para a nossa casa, para o mundo espiritual, nosso verdadeiro lar, voltarmos para lá assim satisfeitos, porque conseguimos dar um passo nessas caminhadas, né, do progresso, da evolução, cumprindo o objetivo de estarmos aqui, nos tornarmos uma pessoa melhor. Então a redução do dano é trabalhar com o que é factível, possível de fazer. Então, o que é a redução do dano? Por exemplo, vamos imaginar que você fuma. Fuma um maço de cigarros por dia. Você quer parar de fumar e não consegue. Tudo bem, fuma meio maço. Você é uma pessoa que tem o mau hábito de falar mal dos outros. Tudo bem, fala de manhã, à tarde você descansa. A língua. Isso é você melhorar aquilo que é possível fazer. E redução do dano é isso. É você fazer esse trabalho individual com você. Descobrir quais são as coisas que você percebeu que a frequência em que você fica irritado, com raiva e magoado, é muito alta. Entendeu? Cada questão desse questionário, do teste, cada questão vale um ponto. Se você respondeu para todas as questões, respondeu sempre, então você vai ter nota 10 no seu nível de exigência. Se você respondeu sempre, em todas. Aí, dependendo do que você for respondendo, vai gerar uma nota que é o seu nível de exigência, e eu vou explicar como que nós vamos trabalhar essa nota. E eu, como falei, eu vou distribuir para vocês, então, no final, um dispositivo de uma técnica que eu vou ler, um dispositivo para ajudar vocês a trabalhar isso.
o nível de exigência. Tá? Eu vou explicar como que vocês vão fazer isso. Ah, beleza. Ó, você lembra quanto é que deu à tarde? 7,5. A nota de vocês é 7,5. Eu acho que foi isso mesmo. Foi isso? Eu tenho até anotado aí. Depois eu vou dar uma olhada ali. O papel está ali guardado. Passou. 7,5. O que significa essa nota? Agora que eu vou explicar para vocês. Então vocês tiveram 7,5. Eu falei para vocês, lembram? Que a nota que varia entre testes aplicados individualmente e coletivamente dá entre 7, 7,5 a 8,5. Então vocês estão dentro da média. 7,5. Muito bem. O que significa esse 7,5? Significa o seguinte. Significa que se meu nível de exigência é 7,5, significa que o meu grau de flexibilidade é 2,5. Porque eles são inversamente proporcionais. Então, se eu abaixar o meu nível de exigência, eu vou aumentar o meu grau de flexibilidade. E o que significa esse grau de flexibilidade? Vou explicar. No século XIX, Charles Darwin ele lançou a teoria da evolução das espécies. E aí, naquela época, ele demonstrou que existem espécies de animais que são extintas, desaparecem. E outras não, outras conseguem sobreviver. Quais são as espécies de animais que conseguem sobreviver? São mais adaptáveis. Não são as mais poderosas, mais ferozes, as que estão no topo da cadeia alimentar. Não são. São aquelas que conseguem se adaptar. Adaptar às mudanças climáticas, mudanças geológicas. Então, essas espécies de animais conseguem se adaptar, conseguem sobreviver. Onde é que estão os dinossauros? Desapareceram. Os dentes de sabre, os mamutes. E as baratas estão aí até hoje. Não é? As baratas parece que são os seres mais adaptáveis do planeta. Elas conseguem sobreviver até uma bomba nuclear. Então, transportando essa ideia para a psicologia humana, pergunto para vocês, quais que vocês acham que são as pessoas mais felizes? As mais flexíveis. Aquelas que conseguem ter mais flexibilidade. São mais resilientes. Né? Você sabe que é uma pessoa resiliente. Essa palavra resiliente ela foi emprestada da física. E ela significa, essa palavra, que existem certos materiais que mesmo depois de sofrerem altas temperaturas, eles conseguem voltar ao estado original. Então, são chamados de materiais resilientes. Na psicologia humana, quais são as pessoas resilientes? São aquelas pessoas que, mesmo diante das dificuldades, das dores, dos problemas, elas conseguem usar isso para crescer, para se melhorar. Então, as pessoas flexíveis são aquelas pessoas que têm mais paciência, mais tolerância com os outros, não guardam mágoas, não guardam ressentimentos, são compreensíveis. Elas não se magoam muito fácil. Elas compreendem o outro de uma visão diferente. Então, são mais felizes. Então, a gente tem que aprender a ser flexível. Então, vocês descobriram que o grau de flexibilidade de vocês é 2,5. Isso é muito alto. É muito baixo. O nível de exigência está muito alto. Como abaixar isso? Então, olhem bem. Vamos imaginar que nessa questão 1 aqui, vocês devem se lembrar mais ou menos, quem levantou os braços aí, quando levantou e com que frequência. Então vamos imaginar que nessa questão aqui, você respondeu, você levantou o braço aí e respondeu quase sempre. Então significa que nessa situação, você vai ficar irritado, aborrecido, com raiva, quase sempre. Então aqui você teve uma nota de 0,75 pontos, quase sempre. Aí você vai trabalhar em você, no seu dia a dia,
para tentar, quando essa situação acontecer, você diminuir a sua frequência. Se você conseguir baixar daqui para cá, você já melhorou 0,25 pontos. Aumentou 0,25 no seu grau de flexibilidade. Em vez de 2,5, já é 2,75. Entenderam? Se você conseguir abaixar para... raramente agora. Melhorei bastante. Você já melhorou meio ponto. Aumentou o seu grau de flexibilidade meio ponto. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, essa questão, eu saí, essa questão, eu levantei a mão, quase sempre eu faço assim. Vai trabalhar no seu dia a dia, vai trabalhar no sentido de abaixar essa frequência, para você diminuir a sua nota, abaixar o seu nível de exigência e aumentar o seu grau de flexibilidade. É fácil? Claro que não, né? Fácil é tomar fluoxetina. Fluoxetina é remédio para depressão. Tomar remédio para ansiolítico, né? Para ansiedade. Isso é fácil. É só engolir o comprimido e esperar que o comprimido ajude. Né? Pode falar. Para a gente se melhorar. Vamos lá. É no sentido, por exemplo, aconteceu essa situação. Na hora que aconteceu a situação, eu senti. Ficou com raiva. Eu senti, mas eu saí da situação para Mas não sentiu, permanecer. Mas sentiu. Eu senti. Sentiu. Porque é o mais O difícil. negócio é não tocar você. É não tocar você. Isso, não te tocar. Não me importo. Não se importar. Entendeu? Não se importar. Não é comigo. Entra por aqui, entra por aqui. O passarinho, ele pousa na minha cabeça, mas eu não deixo fazer ninho. É não se importar. Mas eu vou explicar uma técnica no final para você. E tem aqui, né, o dispositivo que eu trouxe. Jogou fora o negócio. Não, estava na gaveta. Eu já desisti. Não pode desistir. Principalmente no trânsito. Né? Então, aí vamos lá. Tem um livro do psicólogo, já estou terminando, né, pessoal? Tem um livro do psicólogo americano, neurocientista, chamado Maxwell Maltz. O nome do livro é O Poder do Hábito. Alguém já leu? É um livro grosso, assim, capa amarela. O Poder do Hábito. O Maxwell Maltz descobriu que é possível, através de pesquisas que outros médicos cirurgião, tem um médico cirurgião plástico americano chamado Charles Duhigg, e ele descobriu, ele observou, tanto os pacientes dele quanto os pacientes de outros médicos, também cirurgiões plásticos, ele percebeu que os seus pacientes, eles só percebiam, assim, as mudanças que foram o resultado da cirurgia plástica que a pessoa fez, eles só percebiam mais ou menos depois de 21 dias. Ele fez pesquisas com mais de 300 pacientes. Ele descobriu isso. E o Maxwell Maltz, né, ele fez uma pesquisa sobre os nossos hábitos. O que são hábitos? Hábitos são aquelas coisas que você faz todo dia mecanicamente. Quando você faz alguma coisa pelo seu hábito, significa que você não está prestando atenção naquilo que você está fazendo, porque virou um hábito. Lembra quando a gente aprende a dirigir? A gente tem que pensar em tudo que está fazendo, né? Mudar a marcha, pisar nesse pedal, pisar no outro, olhar o retrovisor, olhar o sinal, olhar o pedestre. Então você está prestando atenção em tudo. Então você está ocupado. Está ocupando o seu cérebro naquela ação. Quando você faz aquilo repetidamente, você acaba fazendo daquilo um hábito. E aí o teu sistema nervoso pega aquela ação que se tornou um hábito e remete aquela ação para uma parte do cérebro mais primitiva, que a gente chama de tronco encefálico, aquela parte mais antiga do cérebro. Ali é onde residem os instintos. Instinto, você não pensa no que você está fazendo. O instinto é uma reação natural do sistema nervoso. Você não raciocina. Com os hábitos, você não está pensando naquilo que você está fazendo. Está dirigindo um carro lá, até conversando, escutando música.
E aí, quando você remete uma ação para essa região do cérebro, aquilo se torna um procedimento habitual. Você não fica pensando, raciocinando naquilo. Você faz aquilo automaticamente. Então, o Charles Duhigg, ele diz que nós podemos mudar hábitos na nossa vida em 21 dias. É possível. É possível você, por exemplo, em 21 dias, começar uma academia, né? Começar a fazer exercícios físicos. Você pode, por exemplo, em 21 dias parar de comer carne. Outras coisas que você pode fazer. É óbvio, pessoal, que os hábitos nos ajudam a viver. Os hábitos, eles facilitam a nossa vida. Mas existem hábitos nocivos que atrapalham a nossa vida. Então nós temos que mudar esses hábitos que a gente identifica como hábitos negativos. Tá? Como fazer isso? Então, em 21 dias, você vai fazer isso. Eu trouxe aqui para vocês um dispositivo. Eu vou mostrar para vocês, mas eu vou pedir para vocês não darem risada. Você já está rindo. É um dispositivo, uma técnica que eu idealizei para ajudar vocês a trabalhar isso, os hábitos, que é essa pulseirinha aqui. Essa pulseirinha aqui é também conhecida como pulseira da amizade. Então, todas elas vêm com alguma inscrição. Essa aqui, por exemplo, está escrito perfeito. Perfeito. Aí tem outras aqui que está escrito paz. Meu Deus, está escrito. É a preta. Então, o que é que vocês vão fazer? Agora eu vou explicar. Eu vou até tirar o microfone aqui. Vocês vão fazer o seguinte, não deem risada. Então vocês vão lembrar, né, nessas questões aqui, foram passadas, vocês vão se lembrar aquelas em que vocês levantaram as mãos numa frequência muito alta. Eu levantei a mão naquela questão lá, quase sempre. Nossa, eu levantei a mão, eu faço aquilo sempre. Então vocês vão escolher aquelas que vocês perceberam que tem maior intensidade de frequência. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar essa pulseira, colocar no pulso, tá? Assim, e vão ficar 21 dias sem ficar com raiva, magoado, irritada, quando surgir aquela situação. Mas isso vale, como você falou aí, eu fiquei irritada, vai sair fora. Não, mas já ficou. Não, tem que ficar com a pulseirinha aqui 21 dias sem se magoar quando aquela situação específica lá acontecer. Aconteceu aquilo, ficou com raiva, no terceiro dia lá, quarto dia, aconteceu aquela situação e de repente você viu, ficou magoado. Aí você vai fazer o seguinte, vai tirar a pulseira do pulso, colocar no... começar a contar de novo. Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Acreditem. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito se não exercitar. A gente tem que ser insistente. A gente tem que ser, sabe? A gente tem que exercitar, insistir. Então, pula, passa para o outro pulso. Começa a contar de novo. Ficou irritado no quinto dia. Volta para o outro pulso de novo. Começa a contar de novo. Até você conseguir ficar 21 dias sem ficar irritado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um prazo até dezembro. É pouco? Não, tá bom. Mas não pode pôr na gaveta. Vamos melhorar, a vida tá na gaveta. Pensei que estava dando braço para isso. Mas vou tentar de novo. Então, eu trouxe bastante pulseiras aqui, tá? Vocês podem pegar a pulseira. Não adianta levar uma pulseira. Vou levar para minha sogra é de polícia. Eu vou levar uma pulseira para o meu cunhado. Nossa, meu cunhado é uma pessoa... Não adianta. Não adianta levar para outra pessoa. Você tem que estar aqui e ter ouvido a palestra. Então pegue para você e use a pulseira. Eu garanto para vocês
E se vocês se esforçarem, se forem insistentes, disciplinados, vocês conseguem. Consegue trocar de braço. Não pode usar 2 pulseiras em cada braço. Ok? Então, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é a coisa mais importante do mundo. É. Eu vou, para encerrar, vou contar essa historinha. Um professor de sociologia, ele chegou na classe e falou para os alunos assim. Ele falou não, ele abriu uma mala, pegou um pote de vidro grande assim, e encheu o pote de vidro com bolas de golfe. Aí perguntou para os alunos, o pote está cheio? Aí os alunos falaram assim, professor, aí está cheio de bola de golfe. Aí ele foi lá na mala, pegou um punhado de bolas de gude, aquelas bolinhas de vidro pequenas, colocou lá e as bolinhas de gude foram entrando e ocuparam os vãos deixados pelas bolas de golfe. Aí ele perguntou, o pote está cheio? Os alunos, professor, aí está cheio de bolinha e bola. Aí ele foi lá na mala, né, abriu um saco, pegou um punhado de areia com a mão, jogou areia e a areia foi entrando no pote de vidro e foi ocupando todos os espaços e vãos que haviam. E encheu de areia até a boca. E voltou para os alunos, está cheio? Aí os alunos, professor, aí não cabe mais nada. Ele não se fez de rogado, foi na mala, pegou uma garrafa térmica, um copo, despejou café no copo, encheu um copo de café, foi lá e despejou. E a areia absorveu todo o café. Aí ele chegou para os alunos e falou assim, moral da história. Nós devemos encher a nossa vida, primeiro, com as coisas mais importantes. Quais são as coisas mais importantes da vida? Os alunos ficaram meio assim, né? As coisas mais importantes da vida são a família, né? O trabalho, a fraternidade, o amor, o perdão. Essas são as coisas mais importantes. Então nós devemos encher a nossa vida primeiro com as coisas mais importantes. Então a bola de golfe representava as coisas mais importantes. As bolas de gude, disse o professor, as bolas de gude, elas representam as coisas que têm a sua importância relativa. Como, por exemplo, a nossa carreira profissional, nosso trabalho, as coisas materiais. E a areia representa as coisas que menos importância tem na vida. É o dinheiro, a fama, o sucesso, a vaidade, as coisas frívolas, materiais. Então ele fala, nós devemos encher primeiro a nossa vida com as coisas mais importantes. Porque se a gente encher a nossa vida com aquilo que não é importante, areia, não vai sobrar espaço para as coisas que são mais importantes. Certo? Ok? E o café? Olha, por mais dificuldades que a gente tenha na vida, por mais problemas, por mais irritações, sempre sobra espaço para um cafezinho.